Olá, meu amigo, meu irmão, que alegria poder estar com você, estarmos juntos nesse momento para crescermos na graça e no conhecimento do nosso grande Deus e Salvador. Olha, muita paz no seu coração. A lição dessa semana vem como o título A Igreja e a Educação. É interessante, deixa eu já dizer algo para você. A igreja sempre foi e sempre será uma instituição educacional. É aqui onde nós podemos nos debatermos sobre assuntos importantes e relevantes para o nosso dia. É na igreja onde nós buscamos conhecimento de Deus e de suas verdades. É na igreja onde juntos nos fortalecemos por meio da adoração, por meio do testemunho, por meio da palavra, nós nos fortalecemos para vencer aí o dia a dia, para crescermos juntos e estarmos cada vez mais preparados para o encontro com o Salvador. Dizem que o Covid-19, ele deixa algumas sequelas, como queda de cabelo, problema na visão e também pulmão e outras sequelas. Mas é interessante, o Covid-19 também tem deixado uma sequela. Depois desse isolamento, depois dessa questão da epidemia, muitos de nossos irmãos não querem mais voltar à igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha bem, igreja não salva. E esta é uma frase que eu tenho escutado de alguns: igreja não salva. Isso é verdade, concordo. Mas eu sei também que os salvos amam estar na igreja. Os salvos gostam de estar na presença de Deus. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele também chega a afirmar que melhor é estar na casa de Deus do que em qualquer outro lugar. Paulo, Timóteo e Lucas estavam em Filipos, pois ali não havia sinagoga, não havia igreja. Mas sabe o que eles fizeram? Foram para a beira de um rio, aonde julgavam ser ali um local onde puderam adorar a Deus e estar juntos ali entre irmãos. Está em Atos, no capítulo 16, versículo 13, deixa bem claro isso para mim e para você. Eu estou com a Bíblia aqui aberta, no livro de Hebreus, no capítulo 10, e o verso 25, e a tradução King James, ela diz assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede, pois o dia se aproxima. Devemos estar reunidos como igreja. Devemos estar juntos nos preparando para então crescermos, porque o dia se aproxima, Jesus está voltando. E Ele não vem buscar pessoas individuais, Ele vem buscar um povo, Ele vem buscar uma igreja. Ele vem buscar o seu povo. Tá? No livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz que ele está preparando um povo, uma família de pessoas zelosas e de boas obras. Mais à frente eu vou relatar um pouco mais sobre isso, tá bem? Mas olha, educação não é um evento, tá? Não é o simples fato de você se batizar e vir à igreja. A educação cristã, ela é toda uma vida. Toda uma vida. Nós vamos aprender alguns pontos. E o primeiro tópico da lição dessa semana vem como título: a verdadeira educação cristã. E qual é essa verdadeira educação cristã? O que ela espera de mim? Vamos fazer uma segunda pergunta.
qual é a dimensão principal da educação cristã? Bom, ela tem duas. Uma que é vertical e a outra que é horizontal. A dimensão da educação cristã vertical, ela me ensina que eu devo ter um relacionamento sincero, íntimo e constante, diário, com Deus. E a segunda dimensão, que é horizontal, me mostra que eu tenho sim, que manter um relacionamento também com o meu próximo e buscar salvá-lo, buscar levar a ele a mensagem de fé e esperança, levar a ele a conhecer mais deste Deus que um dia me transformou e me alcançou. Sabe, lá em Gênesis, no capítulo 4, Deus pergunta para Caim: aonde está Abel, teu irmão? E ele então responde: sou acaso tutor, sou acaso responsável de meu irmão? Muitas das vezes agimos desta forma. Por isso que a lição traz aí a experiência do bom samaritano. O samaritano que estava descendo, viu ali uma pessoa, sabe, ele não se importou, ele não perguntou àquela pessoa quem ela era, se era um samaritano, se era um judeu. Para ele não importava. O que importava era poder então fazer o bem, era poder ajudar. Você pode estar perguntando, mas pastor, nesse relacionamento, nessa dimensão vertical, horizontal, qual delas é mais importante? Eu vou dizer para você que ela não está num grau de importância, as duas são iguais. Mas é algo bom para nós estarmos meditando. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 20, o versículo 8 já é um texto bem conhecido que diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no versículo 20 ele chega a afirmar: se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O que ele está dizendo aqui? Que a nossa adoração a Deus, ela é medida. O nosso amor a Deus, ela é medido pelo nosso amor também ao próximo. Interessante isso, né? Sabe, o nosso relacionamento a Deus é medido como relacionamento, como relacionamos com o nosso próximo. Isso é importante. Devemos entender o seguinte: devemos olhar as pessoas, todas elas, como alguém pela qual Cristo também morreu. Por elas. Às vezes nós, por exemplo, como adventistas, dizemos que nós guardamos os mandamentos de Deus, somos fiéis aos princípios de Deus. Gosto muito aqui do Evangelho de Tiago, ele tem uma teologia bem direta, e no capítulo 2, o versículo 8 e o 9, ele diz assim, às vezes usamos muito o versículo 10, né, para dizer que devemos guardar todos os mandamentos, mas olha o que ele diz no verso 8, se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrado nas Escrituras, o que ordena, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Está entendendo? Então, não é só o fato de dizer que devemos guardar toda a lei, mas o fato de você amar o próximo, ele também diz que você realmente está sendo fiel a Deus. Odiar e fazer acepção de pessoas requer então como transgressores. Atos, no capítulo 10, nós encontramos ali no verso 33 a 35, a experiência de Pedro com Cornélio, e Pedro então descobriu que Deus é aquele que não faz acepção de pessoas. E aquele que tem Deus no coração, ele entende que a salvação
é algo que tem que ser levado a todas as pessoas. Não faça acepção, tá? Então, a verdadeira educação cristã é aquela que não faz acepção de pessoas, mas entende que todas elas têm o direito à salvação e nós devemos levar o conhecimento de Deus a elas. Olha, você estuda a Bíblia, tenho certeza que sim. Você tem uma vida de oração, mas esse estudo da Bíblia, essa vida de oração, tem que ser colocada em prática. Isso então leva você à missão, que é a nossa identidade. Temos que viver esta missão, levar a mensagem, relacionamento com Deus, uma dimensão vertical, e também alcançar aqueles que hoje sofrem, aí, na nossa dimensão horizontal. Bem, chamado para viver como luz. Eu acho algo interessante, eu estava meditando sobre isso, e me veio à mente aqui uma experiência que está no livro de Isaías, no capítulo 49, o verso 14 e 15, diz assim: assim a justiça retrocede e a sabedoria fica longe, porquanto a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue mais entrar na cidade. Não mais se encontra a retidão em parte alguma, e quem se aparta do mal é vítima de roubo e violência. O Senhor observou tudo isto e indignou-se com a falta de justiça. Na realidade, o que Isaías está dizendo aqui, que havia um período ali do povo de Israel, que a verdade havia sumido. O povo estava vivendo uma escuridão só, e num pecado só. Não havia mais amor, justiça, não havia misericórdia entre um e o outro. Havia uma escuridão, uma treva que corroía, que machucava as pessoas. Por isso que no capítulo seguinte, no capítulo 60, olha o que ele diz. Dispõe-te, coloca-se em pé, levanta-te e resplandece a tua luz, porquanto a tua luz é chegada e a glória de Yahvé, o Senhor, deve raiar sobre ti. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-se a face de Yahvé e a sua glória resplandece sobre ti. Ah, meu amigo, Jesus também, quando esteve aqui na terra, no seu período, Roma estava dominando tudo. E havia muito sofrimento, uma escuridão. E Jesus, então, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia, não se pode esconder uma cidade que está iluminada. Sabe, devemos brilhar a nossa luz. O mundo hoje clama por luz, o mundo hoje clama por soluções. E você é esta luz. Aqui a nossa lição diz o seguinte: a educação cristã deve, portanto, ensinar nossos alunos a ser luz no mundo, a ser capazes de fazer escolhas e de tomar decisões que revelem a realidade e a bondade de Deus para os outros. Como ser luz? Você deve estar perguntando. Quando eu levo o perdão àquele que precisa do perdão, quando eu estendo as mãos àquele que necessita. Sabe, quando Jesus vier, a pergunta que ele vai fazer é: eu estive nu e você me você me cobriu? Eu estava com fome e você me deste de comer? Eu estava doente, você foi me visitar? Sabe, ele não vai perguntar quantas vezes você foi à igreja. Ele não vai perguntar quanto tempo você gastou estudando a Bíblia.
Isso é tudo importante. Mas como eu disse para você, o que adianta tudo isso se você não colocar em prática? O que vai sobressair quando Jesus voltar é o que você viveu na prática. É o que você fez. É o que você viveu da vida cristã. Está entendendo? Todos nós estamos cheios de teologia. Não adianta eu conhecer a Bíblia de capa a capa, se eu não estou colocando ela em prática, se eu não estou vivendo ela. É hora de vivermos a missão. É hora de vivermos como discípulos, que é o próximo tópico da nossa lição. Diz aí, vivendo como discípulos. O que é ser um discípulo? Discípulo é aquele que segue o mestre. É aquele que aprende de um mestre. Discípulo é aquele que quer chegar a uma igualdade de uma pessoa a qual ele está seguindo. No capítulo 4 de Lucas, no versículo 18 ao 23, depois do batismo de Jesus, ele então foi levado, ali ao deserto para ser tentado. E ao vir do deserto, ele então era sábado, ele vai à sinagoga. E ao tomar o livro para ler, ele então leu a passagem de Isaías, que o Espírito de Deus está sobre mim, e me deu poder então para libertar as pessoas. É interessante, se você observar ali, a missão de Jesus era algo voltado a outras pessoas. Libertar, curar, transformar. E se a vida de Jesus estava voltada a viver em favor de outros, essa também deve ser a vida daqueles que se dizem ser discípulos de Jesus. Eu fui aqui à Bíblia e eu tirei vários textos onde Jesus diz assim: verdadeiramente sois meus discípulos, serão meus discípulos. Por exemplo, em João 8:31, ele diz assim que aquele que permanece na palavra, este é o seu discípulo. João 13, verso 35 diz: aquele que tem amor um para com os outros. Lucas 14:33 diz: aquele que renuncia a tudo. Lucas 4, verso 40 diz que estar preparado. Lucas 9:23, aquele que toma a sua cruz. Também no capítulo 14, verso 27, João 15, versículo 8 diz: aqueles que dão frutos, estes são verdadeiramente meus discípulos. Sabe, ser discípulo é renunciar. Ser discípulo é fazer a vontade de Deus. Ser discípulo é abandonar. Vou mais além, como diz no capítulo 14, verso 27 de Lucas, é renunciar todas as coisas. Renunciar o próprio eu. Olha o que eu vou dizer para você. Um verdadeiro discípulo, ele não tem vontade própria. Ele vive a vontade do seu Senhor. O verdadeiro discípulo é aquele que entende que os sonhos de Deus são melhores que os seus maiores sonhos. E se somos discípulos, no capítulo 13 de João, nós vimos no versículo 13 que Jesus disse que ele era o mestre. No verso 15 diz que ele deu o exemplo. E no versículo 17 ele diz que felizes somos, abençoados somos se colocarmos isto em prática. 1 João capítulo 2, verso 6 diz que aquele que está nele deve andar como ele andou. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que faz o que o seu mestre fez. E o que Jesus fez? Viveu em favor de outras pessoas. Viveu em favor de outros. Buscou salvar, alimentar, fazer o bem. E essa também deve ser a nossa atitude. Deus espera isso de mim e de você.
Tá bem? É isso que Deus espera. Portanto, a verdadeira educação cristã inclui o senso de missão, de propósito, não apenas para ganhar o sustento, mas para fazer em nossa esfera o que Jesus nos chama a fazer, imitá-lo ao ministrar aos necessitados e compartilhar com eles as boas novas do Evangelho. Um outro ponto importante que chamou a atenção diz assim: o discípulo não é algo que se leva de maneira leviana. Somos discípulos por toda a vida, não apenas por um momento. Tá? Ser discípulo de Jesus não é apenas um evento, é uma vida. Já tem um pensamento que diz que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um ministro, como um obreiro, como um evangelista. Um outro tópico da nossa lição, ele vem trazendo aí, buscando a verdade. Sabe, realmente, traz aí a lição até um pensamento, né, de Einstein, ó, e ele diz o seguinte: o importante é não parar de questionar. Isso é uma grande realidade. Nós devemos estar sempre buscando essa necessidade de aprender mais, de interagir mais, como eu disse ao princípio, né? A igreja deve ser um local onde nós devemos debater coisas importantes e relevantes, para podermos continuar buscando aprender mais acerca deste Deus. Em Daniel, no capítulo 12, versículo 4, mostra ali que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar. Eu gosto de outras traduções que diz que o saber se multiplicará. Alguns aplicam esse texto de uma forma homilética, está correta, né, para a questão do avanço da ciência, do desenvolvimento das coisas. Mas o que realmente Deus está relatando ali é que muitos iriam buscar o conhecimento da palavra de Deus, da verdade. E em João, no capítulo 16, verso 13, diz que quem nos guia à verdade é o Espírito Santo. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, lá encontramos o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Na realidade, o que Deus está demonstrando aí? Está dizendo o seguinte: que Deus colocou no coração e na mente do ser humano uma percepção do passado e do futuro, a própria eternidade. Somos capazes de pensar sobre as importantes questões da vida e da nossa existência em geral. Sabe, Deus colocou no nosso coração a busca pela verdade. Quanto mais nós buscamos do Espírito Santo, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nos reunimos. Eu lembro quando eu entrei na igreja, quando eu vim para a igreja adventista, eu lembro de vários irmãos, como Moisés Sarquis, irmão Astolfo, irmã Zilda, Reginaldo Teixeira, Valdir. Quantos irmãos nós nos reuníamos na igreja com os jovens, na sexta-noite, para estudar alguns assuntos, como os eventos finais, alguns assuntos importantes. Sabe, isso para mim foi de grande valor, e é até hoje. Isso me ajudou muito. Nós precisamos voltar às origens, precisamos voltar a nos reunir para estudar mais a palavra de Deus, buscar a verdade, sabe, estar juntos ali, fazendo perguntas, respondendo, questionando. Isso é bom, faz-nos crescer. O verdadeiro discípulo de Deus é aquele que não cansa de buscar, e de buscar a verdade. Deixa eu dizer algo para você, relatando sobre isso aqui. Olha aqui, eu
eu não preciso da igreja adventista para guardar o sábado. Eu não preciso da igreja adventista para entender que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não preciso da igreja adventista para poder saber que há um Deus no santuário celestial intercedendo por mim. Sabe por quê? Eu tenho a Bíblia. É aqui, ó. Muitas pessoas hoje perguntam, mas por que você é adventista? Porque eu tenho base bíblica para isso. Sabe por que muitos hoje estão abandonando as verdades? Porque não está se fortalecendo nelas. Então, é hora de buscar, é hora de estudarmos mais, tá? É hora de buscarmos mais. E quanto mais estivermos cheios disso, quanto mais verdade buscarmos, quanto mais se aproximarmos de Deus, quanto mais deixarmos ser usados por Deus, sabe o que vai acontecer? Vamos compartilhar nossa vida. Como assim, Flávio? Esse é um verso para memorizar, né? Eu não li a princípio, mas eu vou ler agora com você. E aí está uma verdade, né? Deixa eu te colocar aqui. Diz assim: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. Observa, Paulo assim, não oferecemos só o Evangelho, mas igualmente a própria vida. Olha o que eu vou dizer para você. Na verdade, eu vou fazer a pergunta: a salvação é individual? Creio que você está respondendo sim, pastor, a salvação ela é individual. Mas olha o que eu vou dizer agora. A salvação é individual. Você está correto? Mas guarde isso que eu vou dizer no seu coração. Ninguém vai para o céu sozinho. Está entendendo? Deixa eu fazer uma outra pergunta. E o testemunho? É individual? Agora não. A salvação é individual, mas o testemunho não. Como assim? É o momento em que você professa ser um servo de Deus. É o momento em que você professa ser um discípulo, um seguidor do nosso Salvador. Você agora tem uma responsabilidade, sabe, de levá-lo, anunciá-lo. E você deve fazer isso. Quero colocar aqui 2 pontos. Primeiro, entregar de forma completa, a vida por completo. Era isso que Paulo estava fazendo. Paulo entregou a vida por completo. Ele diz assim: ai de mim se não pregar o Evangelho, porque ele sabia que ele necessitava disso. E a segunda questão: através do seu testemunho, através do seu exemplo de vida, as pessoas aí fora não estão interessadas nas suas teologias, não estão interessadas no quanto você sabe, nas suas doutrinas. Elas são importantes, mas o que realmente o mundo está necessitando é do que você está vivendo, do que você está experimentando. É isso. É a vida cristã na prática. É viver a teologia de forma sincera e verdadeira, compartilhando a nossa vida. A vida na entrega, ao serviço, e a vida num testemunho sincero e fiel. Sabe, o mundo está cansado de teorias. O mundo já conhece o Jesus da Bíblia, o Jesus da cultura, o Jesus que é pregado nas igrejas, que eles estão necessitando
é de um Jesus que está dentro do seu coração. Um Jesus que está vivo em você e que você está aí experimentando e vivendo. É isso que vai fazer toda a diferença. É o caráter dele sendo refletido em você. E você então sendo a verdadeira luz a brilhar nesse mundo escuro a qual estamos vivendo hoje. O mundo está clamando por luzes. O mundo está clamando. Meu amigo, como diz Isaías capítulo 60, levanta-te, resplandece a tua luz. Resplandece a tua luz. Como igreja, vamos dar o sonido certo. Vamos levar a mensagem. O mundo aí fora sabe que o fim está chegando. Mas eles não sabem discernir de forma plena e real o tempo. E você foi chamado para dar a mensagem exata. Você foi chamado para mostrar o caminho. Deixa ser uma luz a guiar. Deixa ser um exemplo a ser seguido. Se coloque nas mãos de Deus e se torne aí realmente um discípulo de Jesus, fazendo discípulos. Discípulo fazendo discípulo. O discipulado. Que Deus te abençoe, que essa lição possa ter feito diferença na sua vida. Lembre-se, igreja não salva ninguém, mas aqueles que são salvos amam estar na igreja. Reconhece que como igreja, ele está ali para levar o conhecimento de Deus e colocar esperança no coração daqueles que hoje sofrem nesse mundo tanta dor e tanto sofrimento. Que Deus te abençoe, que você possa estar sendo essa luz a brilhar a cada momento. Te aguardo na próxima lição, tá? Na próxima semana. E a lição da próxima semana vem aí como o título Educação em Artes e Ciência. Que Deus te abençoe e creio que será uma grande bênção. Te aguardo.